Em 1187, o temido sultão Saladino infligiu aos cristãos a mais humilhante derrota de toda a história das cruzadas. Na Batalha de Hattin, grande parte do exército cruzado no Oriente foi massacrado pelos turcos comandados por Saladino, e aqueles que puderam salvar suas vidas foram capturados e feitos prisioneiros por ele. Entre eles, o próprio rei de Jerusalém, Guy de Lusignan. Os reinos latinos do Oriente, que com muito esforço haviam sido edificados em 1099 pelos primeiros cruzados, caíram um após o outro nas mãos de Saladino, sendo que somente Tiro lhe opôs resistência. E como consequência dessa tragédia, menos de um século após o grande sucesso da Primeira Cruzada, Jerusalém era reconquistada pelos sarracenos. Não é preciso dizer a importância da Terra Santa para os cristãos. Ali estavam os santos lugares por onde Jesus passou nos seus últimos dias aqui na Terra. E ainda mais importante, ali estava o Santo Sepulcro, onde Jesus permaneceu 3 dias debaixo da terra, antes de ter ressurgido na glória da ressurreição, e para onde milhares de peregrinos cristãos iam rezar todos os anos. O problema é que Jerusalém também era um lugar sagrado para os muçulmanos, pois foi ali no Domo da Rocha, no Monte do Templo, o lugar que para o Islã foi onde Maomé ascendeu aos céus. Quando as notícias do desastre da Palestina começaram a chegar no Ocidente, o impacto sobre a cristandade não poderia ser mais aterrador. De acordo com os cronistas, o Papa Urbano III morreu justamente pela profunda tristeza apenas 2 dias depois de saber da notícia da queda de Jerusalém. Não passou muito tempo e o Papa posterior, Gregório VIII, lançou os apelos para que os nobres tomassem a cruz e empreendessem mais uma cruzada, que a essa altura já seria a terceira. O primeiro a tomar a cruz foi Ricardo, o herdeiro da coroa inglesa e que, por sua bravura no campo de batalha, viria a ser mais conhecido pelo cognome Ricardo Coração de Leão. O jovem impetuoso havia tomado a decisão de se aventurar na Terra Santa, mas obviamente ele não podia ir sozinho. Uma expedição dessa complexidade deveria ser bem organizada para se obter sucesso. O fervor de Ricardo, aliado aos esforços de vários eclesiásticos que pregavam a cruzada por todo o continente, provocou um verdadeiro clamor popular na Europa a favor de uma guerra santa. O governante inglês Henrique II e o rei da França, Filipe II, prometeram participar da cruzada. Inimigos ferrenhos, nenhum deles confiava partir para o Oriente, deixando o outro na Europa. Então, eles combinaram em partir juntos. Eles juntariam seus esforços ao de outra expedição, a do imperador germânico Frederico Barbarroxa. Com um poder que os 3 reinos eram capazes de contribuir, a Terceira Cruzada prometia ser a mais triunfante de todas. Cronistas contemporâneos asseguram que o exército cruzado combinado de franceses e ingleses ultrapassava os 100 mil homens. Porém, esses números são claramente exagerados. Estimativas modernas apontam que Filipe Augusto da França tenha conseguido mobilizar cerca de 10 mil soldados, dos quais aproximadamente 2 mil eram de cavalaria, e que Ricardo Coração de Leão tenha levado consigo entre 11 mil e 15 mil soldados, sendo que apenas a 10ª parte disso era formada por cavaleiros, não mais. Frederico Barbarroxa, por sua vez, que já havia partido 1 ano antes rumo a Jerusalém, na sua expedição em separado, juntou cerca de 15 mil guerreiros, sendo 3 mil cavaleiros e o restante soldados de infantaria. A cruzada, porém, mal começava e já dava sérios sinais de debilidade. Frederico Barbarroxa, que partiu para a Terra Santa na data prevista, se afogou miseravelmente nas águas do rio Salef, situado na Ásia Menor, em junho de 1190. Sem um líder claro, suas tropas se dispersaram e boa parte voltou para casa. Mas os outros líderes não poderiam se deixar esmorecer por isso. França e Inglaterra finalmente selaram a paz, Henrique II morreu, e com isso Ricardo foi coroado rei da Inglaterra em 1189. Não havia mais o que esperar. A cidade de Vézelay, na França, foi escolhida como ponto de encontro entre o rei da Inglaterra e o rei da França. Dali, em junho de 1190, eles partiram juntos para a cruzada. Porém, o Coração de Leão possuía um caráter completamente imprevisível, e no caminho ele se distraiu com assuntos para resolver em outros países.
O seu rugido se fez ouvir tanto na Sicília, se envolvendo na política local e capturando a cidade de Messina, e no Chipre, ilha que ele conquistou do Império Bizantino. Somente em junho de 1191, Ricardo e seu exército desembarcou em Acre. A cidade portuária estava nas mãos dos sarracenos desde 1187, com a vitória na Batalha de Hattin, mas os cristãos heroicamente retomaram a ofensiva e a sitiavam desde agosto de 1189. A façanha era muito admirável, já que os francos, como eram comumente chamados cristãos da Terra Santa, tiveram que cercar a cidade ao mesmo tempo que repelia os ataques externos de Saladino, que visava justamente romper o bloqueio. Os cruzados eram em 25 mil combatentes no auge da batalha. Lá estavam os soldados que ainda restavam dos reinos latinos do Oriente, comandado pelo ex-rei de Jerusalém, Guy de Lusignan, uma parte do exército de Frederico Barbarroxa, que conseguiu se juntar à cruzada mesmo após a morte de seu líder, as forças de Felipe Augusto da França, que chegaram 2 meses antes de Ricardo, e toda uma série de pequenos grupos de outros reinos menores que, embora não fossem grandes potências como Inglaterra e França, também haviam empreendido a aventura da Terra Santa. Extenuada, Acre finalmente se rendeu aos cruzados em 12 de julho de 1191. Com a importante cidade portuária conquistada, Ricardo e Filipe agora tinham um bom ponto de partida e tempo para proceder com a estratégia de conquista de Jerusalém. No entanto, o que se viu não foi nada disso. A relação entre Ricardo e Filipe se deteriorou rapidamente em Acre. Ali, o rei inglês deixou o sucesso subir a cabeça, por assim dizer. Era o mais ousado, o mais forte, o mais admirado e o mais rico. E o rei francês, obviamente, não podia aceitar tamanha afronta. O antagonismo entre os dois só piorou quando chegou a hora de decidir quem seria o rei de Jerusalém caso o território fosse reconquistado. Ricardo defendeu que Guy de Lusignan deveria ser o rei, uma vez que ele já o era antes da cidade ser tomada. Filipe, por sua vez, favoreceu o Conrado de Montferrat, que brilhantemente liderou a resistência contra Saladino em Tiro quando tudo parecia absolutamente perdido. E nesse ponto, pode-se dizer que Conrado era favorito, tanto por sua popularidade, quanto por Guy de Lusignan ser considerado responsável pelo fracasso na Batalha de Hattin. Por fim, chegou-se a um acordo. Guy seria o rei e Conrado o seu sucessor. No fim das contas, nenhum nem outro chegaria a ocupar tal posição, e nós veremos a seguir o porquê. Com tudo acertado, Filipe decidiu se retirar da cruzada no mesmo momento. Para ele, não importava que o chamassem de covarde, ele já não suportava mais aquele inferno. O clima asfixiante da região não ajudava na adaptação, e ele havia ficado muito doente devido a isso. E o pior de tudo era a sua inveja pela glória de Ricardo. Após a saída do rei da França, Ricardo Coração de Leão ficou, portanto, com as mãos livres para conduzir a guerra à sua maneira, e ele o fez epicamente. Mas como que para demonstrar que nem mesmo o mais nobre dos cavaleiros age sempre com sensatez, quando o prazo de 1 mês para que Saladino fizesse o pagamento pelo resgate dos prisioneiros de Acre chegou ao fim, a resposta de Ricardo foi brutal. Mandou degolar impiedosamente 3.000 cativos sarracenos que estavam sob sua custódia. A expedição se dirigia para o seu ponto mais perigoso, um verdadeiro teste decisivo para Ricardo em termos de estratégia, uma vez que Acre era um enclave cruzado cercado por todos os lados por território inimigo. Afastar-se da costa representava uma evidente armadilha. As tropas de Saladino poderiam facilmente emboscar os cruzados e cortá-los de seus suprimentos marítimos. O avanço para Jerusalém, o objetivo final da campanha, deveria ser feito, portanto, do porto mais próximo possível da Cidade Santa, e este se encontrava na cidade de Jaffa. O monarca inglês, então, partiu para a conquista dessa cidade em agosto de 1191. A marcha para o sul foi feita sempre ao longo da costa, com a frota avançando em paralelo. Desde o início, a marcha foi hostilizada pelos muçulmanos liderados pessoalmente por Saladino, que lançavam ataques frequentes, tentando atrair os cruzados para uma batalha em campo aberto, o que desfavorecia a pesada cavalaria cruzada. Além disso, os sarracenos estavam em maior número, 25.000 de seu lado contra 11.000 cruzados. As escaramuças prosseguiam e tornaram-se cada vez mais intensas.
pressionando principalmente o flanco esquerdo das tropas de Ricardo, defendido pelos hospitalários. Porém, o rei cruzado, mesmo diante de tanta pressão, exortava seus homens a terem paciência e esperarem o momento correto e apropriado para contra-atacar. No culminar dos enfrentamentos, em 7 de setembro de 1191, os líderes do cristianismo e do islamismo finalmente se viram em campo de batalha, naquela que ficou conhecida como a Batalha de Arsuf. Os muçulmanos, que haviam passado os últimos dias provocando os cruzados a lançarem um ataque em larga escala, foram apanhados totalmente de surpresa quando ele finalmente aconteceu. Seus homens ainda tentaram reagrupar e resistir, mas sem sucesso. A cavalaria leve de Saladino não foi capaz de segurar os guerreiros de aço de Ricardo Coração de Leão. No total, cerca de 7.000 sarracenos da tropa de Saladino foram mortos, contra apenas menos de 1.000 combatentes cristãos. O caminho, portanto, estava livre, e Jaffa foi conquistada sem tantos contratempos. Essa vitória era importante não só do aspecto estratégico, como também do ponto de vista psicológico. Ficava demonstrado que Saladino não era invencível. A última etapa dessa jornada extenuante, obviamente, era a conquista de Jerusalém. Porém, alguns entraves impediam que Ricardo prosseguisse com seu plano. O seu potencial bélico e logístico não era infinito, e a cada confronto o seu exército de invasão diminuía de tamanho. Saladino, por sua vez, também não estava no ápice da sua confiança. Depois da derrota em Arsuf, ele descobriu que nem todos os emires do seu frágil império eram leais a ele, e portanto, ele não se sentia confortável em avançar contra os cristãos em Jaffa. Esse impasse então logo abriu as portas para o canal diplomático, e os cronistas dão conta de negociações completamente inusitadas, segundo o qual Ricardo ofereceria a mão de sua irmã ao irmão de Saladino e que ambos reinassem em conjunto em Jerusalém. Evidentemente, esses termos não tinham substância para seguir em frente. Mas também essas tentativas de acordo eram só mais um meio de tentar se ganhar tempo. Ricardo sabia que cumprir o objetivo da cruzada e conquistar Jerusalém não seria a tarefa mais difícil, mas que uma vez realizada, ela seria uma forma de levar a expedição ao completo fracasso. Isso pode parecer um contrassenso, mas fazia sentido de acordo com a conjuntura daquele contexto. Após a conquista da Cidade Santa, as já insuficientes tropas cristãs seriam completamente esgotadas. Pensando ter cumprido o seu voto de cruzado, muitos soldados cristãos fatalmente iriam voltar para suas casas na Europa. E no fim das contas, Saladino, sem muito esforço, cercaria uma Jerusalém sem uma guarnição suficiente para defendê-la eficazmente, e com isso, logo a cidade retornaria à posse dos muçulmanos. Além disso, Ricardo já não era mais nem a sombra daquele nobre homem que a cristandade tanto admirava. Ele estava cansado, doente e se sentia um cruzado fracassado por não dar um destino glorioso para essa cruzada tão promissora. Ademais, Ricardo tinha assuntos urgentes a tratar em seu próprio país, já que seu rival francês já conspirava para tomar os seus territórios na Europa. Parecia um beco sem saída, mas Saladino, embora fosse um sultão muito temível, possuía o dom cavalheiresco e deu a Ricardo a oportunidade de sair desse impasse com honra. Em junho de 1192, Ricardo Coração de Leão assinou uma trégua com Saladino, o Tratado de Ramla. O sultão se comprometeu a considerar a faixa costeira, que vai de Tiro até Jaffa, território cristão, e abriu a cidade de Jerusalém novamente ao trânsito de peregrinos. Ricardo não fez uso desse privilégio. Ele não queria entrar na cidade celestial, aquela que sua consciência o incomodava tanto por não ter conseguido conquistar. A história, no entanto, faz questão de perdoar o lendário Ricardo Coração de Leão, o Rei Cruzado. No mais, like se gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder os próximos conteúdos. Comenta aí embaixo a sua sugestão, a sua opinião ou a sua crítica construtiva. E se você estiver disposto a colaborar ainda mais com esse canal, você tem a opção de se tornar membro, que é uma função de financiamento direto. Então, caso não vá te fazer falta e você acha que esse tipo de conteúdo te agrega em algo, se torne membro, pois essa é uma forma muito importante de se apoiar à mídia alternativa, fechou? Nós já temos alguns apoiadores, os quais eu agradeço muito pela força, de verdade.
Os nomes deles estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.